Olá, vamos dar continuidade então. Eu sou o professor Júlio César Santos, você já me conhece. Vamos dar continuidade então à nossa aula importante tema execução que sempre cai na prova da OAB, tá? Primeiro momento, eu quero explicar para você de forma bem clara e objetiva que a execução nós não podemos confundir. Existe a ação de execução e existe o procedimento de execução. Muita gente embola tudo, confunde tudo e atrapalha para concurso, para a prova da OAB. Então não vamos confundir mais. Procedimento de execução é executar, pedir o cumprimento de sentença, que é conhecido como cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é o procedimento de execução. Eu vou cobrar aquilo que eu já ganhei. Quando eu falo de ação de execução, eu não vou cobrar aquilo que eu já ganhei. Na verdade, eu vou entrar no segundo tempo do jogo. Não entendi nada, professor. Vou explicar tudo, fica tranquilo aqui. Ó, vai ficar fácil. Vem comigo aqui, ó. Processo, nós temos aí o que era chamado no passado de duas fases, né? Professor, tá certo falar fases? Não é muito correto falar fases, né? O termo adequado é falar momento processual, situação de execução, situação de cobrança. Gosto muito de utilizar, até no livro do professor tá assim, momentos de conhecimento e momento de execução. Então, o termo mais adequado agora é momento. Momento de conhecimento, momento de execução. Momento de conhecimento e momento de execução. Professor, então não é mais correto falar que o processo tem duas fases? Não é o correto. Ocorreu o chamado sincretismo processual que unificou. O que aconteceu? Esse sincretismo processual, ele unificou. Nós temos um processo só, virou uma coisa só. Então, o sincretismo, o princípio do sincretismo processual, unificou os processos. Então, na verdade, nós temos uma fase só, apenas isso. Fato é, quando eu falo de fases, fica didático, né? Apesar de não ser o termo correto, fica didático. Para você entender, olha que interessante, ó. Em um processo de execução, ou seja, numa ação de execução, olha que interessante, eu vou desconsiderar isso aqui, ó. O momento de conhecimento, ou a antiga primeira fase. Professor, por quê? Porque se eu tenho um documento muito importante, chamado de título executivo extrajudicial, que é um baita documento, eu já consigo pular para o segundo tempo do jogo. Professor, é importante demais, eu ganho tempo, ó. Esse primeiro tempo demora, anos e anos. Se eu consigo pular no segundo tempo do jogo, olha só, eu ganhando tempo. Tempo não tem preço, né? Professor, então peraí, então quando existe uma ação de execução, é sinal que não teve o primeiro tempo do jogo, é isso mesmo. O processo, como se fosse uma partida de futebol, ele tem dois tempos. Primeiro tempo, conhecimento, segundo tempo, execução. Mas tem, né, igual a partida de futebol, dificilmente ocorre na partida de futebol, mas o processo, ele ocorre de começar no segundo tempo. Acontece isso? Acontece. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial, cheque, nota promissória, duplicata. Quando eu tenho um documento tão importante que me permite começar no segundo tempo, imagina um documento importante para você começar no segundo tempo. Eu chamo de ação de execução. Segue a petição inicial, mas eu vou cobrar. Eu vou cobrar, olha que interessante. Quando tem o primeiro tempo e o segundo tempo, não há que se falar em ação de execução. Olha só, vamos apagar aqui, ó, porque nesse caso agora teve o primeiro e o segundo tempo. Quando teve o primeiro e o segundo tempo, eu estou falando, né, que eu ganhei aqui, ó, porque aqui tá no meio do caminho tem a sentença, ó, a sentença aqui, ó. Se tem a sentença, eu vou cobrar aquilo que eu ganhei no processo de conhecimento. Conhecimento, eu vou conhecer os meus direitos. A fase de conhecimento, ou momento de conhecimento, eu vou conhecer os meus direitos. Já a fase de execução, ou momento de execução, eu vou cobrar os direitos que eu ganhei, se eu ganhei. Então, quando o processo eu tenho as duas fases, eu chamo de cumprimento de sentença. Coloca aí no caderno, ó. Toda vez que eu tenho as duas fases, a fase de conhecimento e a fase de execução, eu vou fazer o cumprimento de sentença. Toda vez que eu só tenho a segunda fase de execução, ou começo na segunda fase de execução, eu vou fazer o título executivo, vou usufruir do título executivo extrajudicial, eu tenho a ação de execução. Professor, então qual que é a diferença do cumprimento de sentença e da ação de execução? A ação de execução eu começo no segundo tempo do jogo, porque eu já tenho um título executivo extrajudicial. Professor, não entendi que é título executivo extrajudicial. Qualquer documento que eu não precise, ó, realmente ser reconhecido em juízo para cobrá-lo.
Então, quando eu falo do primeiro momento, né, essa parte de conhecimento, na fase de conhecimento, só existe a fase de conhecimento quando esse título executivo é judicial. Título executivo extrajudicial, pula o primeiro tempo e vai para o segundo tempo do jogo. Professor, o que é considerado título executivo extrajudicial? Extrajudicial está no 784. Então vamos falar nesse momento o 515, que é o judicial. São títulos executivos judiciais, fique atento que cai na prova da OAB. Judiciais, 515. Leia com o professor. Artigo 515, títulos executivos judiciais. Primeiro, as decisões proferidas no processo civil, que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar quantia de fazer, não fazer ou de entregar. 2. Da decisão homologatória de autocomposição. Então a decisão homologatória de autocomposição é judicial, hein? 3. Da decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então, qualquer acordo extrajudicial é considerado um título executivo judicial. Aí mora o perigo, olha a pegadinha aí. O judicial já é, claro, o próprio nome diz, mas o extrajudicial também. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante. Também. Pois, crédito de auxiliar de justiça, custas, homoluentes, honorários também. Então, olha só o oficial de justiça podendo executar aí, né? E esse título é considerado judicial. A sentença penal condenatória transitada e julgado. Tá vendo? Tudo isso é judicial, hein? Sentença arbitral. Sentença arbitral é judicial, não é extrajudicial, hein? É judicial. Olha só, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é ele que homologa a sentença estrangeira, hein? E é considerado judicial. A sentença e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão. Olha que interessante. Então, tudo isso é considerado título executivo judicial, 515. Já o 784 é o título executivo extrajudicial. Então, no 515, tudo é considerado judicial, hein? Quando eu falo de extrajudicial, é o processo que eu começo no segundo tempo do jogo. Eu começo na fase de execução. Então vamos lá para o 784, olha só. Olha o que o 784 diz aqui. 784, vamos lá juntos, hein? São títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, duplicada, a debenture, o cheque. Cuidado com o cheque, que o cheque tem a lei de cheque, né? A lei do cheque. Cheque tem o prazo de prescrição também de 6 meses, né? E o cheque também é tão importante, e sempre cai em prova também em direito empresarial, fique atento, o cheque prescrito ou qualquer desses documentos prescrito, cabe a ação monitória, né? Então a ação monitória, quando eu pego um documento, papel de pão, eu ingresso com uma ação para pedir o reconhecimento como título na justiça. O nome dessa ação, ação monitória. Volta aqui, títulos executivos extrajudiciais então. É aquele título que eu consigo começar no segundo tempo do jogo, já direto na fase de execução, com a ação de execução. A letra de campo, a nota promissória, duplicata, debenture, cheque. Ainda, também, né, eu consigo utilizar aqui também o documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas. Depois fala que documento não vale nada. Um documento assinado pelo devedor e 2 testemunhas já é um título executivo extrajudicial. Vale sim, vale muita coisa. Cuidado com o contrato de honorários do advogado, né? Olha só. Vamos lá, depois. 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública. Qualquer documento da Advocacia Pública, Ministério Público, é considerado um documento extrajudicial, um título executivo extrajudicial. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, direito real, também é. Fique atento em relação a isso. O contrato de seguro de vida em caso de morte também é extrajudicial. O crédito decorrente de foro e laudêmio também é extrajudicial. Fique atento. O crédito documentadamente comprovado decorrente de aluguel. Então, o contrato de aluguel também é título executivo extrajudicial. Fique atento, hein? Olha só, que mais? Depois aparece aqui também a certidão da dívida ativa da União, também é. O crédito referente à contribuição ordinárias ou extraordinárias de condomínio também é extrajudicial. A certidão expedida por serventia notorial. Então, olha só, o cartório tem no poder aí de um título extrajudicial. Todos os demais títulos aos quais a disposição expressa por lei. Então, se aparecer uma lei que fala que outro documento é um título executivo extrajudicial, também é. Olha a proteção do código. Então, a execução tem que entender isso aqui, ó, para a prova da OAB. Eu preciso entender a diferença de um para o outro. Quando eu falo 515, título judicial. 784, extrajudicial. A diferença aqui, processualmente falando, eu vou fazer o cumprimento de sentença quando eu tenho as duas fases do processo. Eu entro no segundo tempo do jogo quando eu tenho somente um título executivo. Somente não, um baita título executivo extrajudicial para começar no segundo tempo do jogo, tá bom? Então, professor, vejo você no próximo bloco. Um grande abraço.